Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Vamos começar essa nossa conversa com alguns números. Nesse segundo bimestre de 2019, levando em consideração todas as minhas turmas de alunos nas escolas em que eu trabalho, aproximadamente 42% deles ficaram de recuperação. Isso significa, de forma prática, que eles obtiveram média bimestral inferior a 6 pontos, ou seja, um rendimento escolar abaixo de 60% do conceito total. Considerando também que para cada aluno existe a necessidade de elaborar mais do que uma atividade, tipo prova, lista de exercícios, proposta de pesquisa, roteiro de estudo, etc., a gente fica aí com quase 200 documentos, boa parte deles precisando ser avaliados ainda no primeiro semestre, antes mesmo das férias escolares e das reuniões de pais e mestres, nas quais vão ser conferidos boletins, os relatórios de desempenho e bem como serão feitas as mesmas perguntas de sempre. Como é que está a minha criança? O que eu posso fazer a respeito? O que a escola pode me oferecer? Por que tantos alunos de recuperação nessa mesma matéria? E assim por diante. Ou seja, é muito trabalho. Além disso, a gente pode chegar a algumas conclusões muito rápidas e talvez precipitadas. Eu sou um péssimo professor. Ou eu estou exigindo dos meus alunos coisas que eles não conseguem ou não querem fazer. Ou as duas coisas. Ou várias outras coisas. De todo modo, a responsabilidade por esse processo é minha. E como eu já mencionei no episódio passado, as férias escolares servem também para a gente ler bons livros e estudar coisas novas. Então vejamos se existem publicações que podem me ajudar a refletir um pouco melhor a respeito da recuperação escolar. O que ela é, o que ela não é, para que serve, como é que pode ser executada e quais cuidados devem ser tomados. Antes de dar continuidade, eu não pretendo de modo algum dizer que as instituições de ensino nas quais eu trabalho e já trabalhei fazem tudo errado, seja por desconhecimento da realidade ou por uma mera conveniência. Na maior parte das vezes, existe uma vontade genuína de oferecer auxílio para as diferentes dificuldades que os estudantes apresentam ao longo dos seus percursos escolares. Em muitos casos, inclusive, sucessos são obtidos e devem ser valorizados. Entretanto, a minha experiência mostra que essas situações, infelizmente, são menos corriqueiras do que a gente deseja. A recuperação escolar é geralmente vista como uma espécie de punição para estudantes de baixo rendimento. Por diversas razões, esses alunos não atingiram o aprendizado que era oferecido a eles e, por esse motivo, deverão permanecer na escola por mais tempo do que o restante dos seus colegas. Eles serão incumbidos da repetição de atividades realizadas durante um determinado período, bimestre, trimestre ou até mesmo o próprio ano letivo. Eles deverão frequentar algumas aulas em horários diferenciados, às vezes ministradas pelo mesmo professor e outras vezes aplicadas por outros profissionais. Isso quando tais aulas existem. Há algumas situações nas quais o número de aulas, bem como a sua efetividade, é irrisório. Por fim, eles vão realizar novas avaliações, novas provas classificatórias, que vão determinar se houve ou não uma recuperação desses estudantes. Isso não é, nunca foi e nunca será a recuperação. É um processo burocrático para revisão de nota. É apenas papel. É a permanência na escola antes das férias, no entendimento de que esses alunos vagabundearam o tempo todo, então agora vão pagar por isso. O estudante de recuperação, visto geralmente como um mau aluno, arderá nas chamas do fogo escolar, permanecendo conosco durante uma semana enquanto seus colegas estão lá fora, jogando bola, beijando bocas, passeando no shopping, ou maratonando a segunda temporada de Dark, porque eles são inteligentes e essa é uma série para pessoas inteligentes. Ou talvez assistindo filmes do Adam Sandler, porque eles são burros, e gente burra gosta mesmo é de ver comédia do Adam Sandler.
O contrassenso é absurdo, gritante, é ridículo. A maior parte desses alunos não se importa com nota. Passou o período letivo inteiro não dando a menor importância para isso. Não é agora que eles subitamente vão passar a dar valor para a nota. Eu acho que nem precisa mesmo, porque no final das contas essa nota é apenas um número que não indica quase nada. É só você pensar no desespero que um eventual estudante sente quando percebe que a sua média é 5,5 e comparar isso com o alívio sentido por um outro colega que obteve conceito 6. Não há qualquer diferença significativa entre as aprendizagens desses dois alunos. Num sentido bem estrito da palavra, esses dois desempenhos são medíocres. Entretanto, no final das contas, ao primeiro a gente oferece a possibilidade de recuperação, enquanto que o segundo é contemplado com passe livre para as férias ou para o próximo período letivo. Se a recuperação recuperasse algo, de fato, não haveria sequer menção a essa sensação de alívio. Essa situação hipotética mostra de maneira muito clara o seu caráter punitivo. Eu costumo brincar que, nesse contexto, quem fica de recuperação, na verdade, é o professor. É ele quem possui seus 50, 60, 90 alunos de recuperação em 3, 5, 12 matérias diferentes, e agora tem que dar conta desse volume gigantesco de trabalho. Ele tem que elaborar e corrigir uma gama enorme de atividades, ao invés de estar lá fora, jogando bola, beijando bocas, maratonando Dark, etc, etc. No final das contas, a recuperação não recupera nada. Do jeito que ela costuma ser aplicada, ninguém se importa com ela. Sejam os alunos, os professores, a família, a escola. Ou você vai me dizer que aqueles poucos dias a mais no começo do mês de julho serviram para o estudante finalmente compreender as leis de Newton, as características gerais dos metazoários e a poesia barroca de Gregório de Matos? Me poupa! Estamos todos num auto-engano fingido, cumprindo com o protocolo simplesmente porque sim. Porque me parece que virar para o aluno e perguntar para ele: quer nota? Toma aqui, tua nota. Me parece que isso é violento demais. Como se não houvesse violência nesse processo como um todo. O que mais nos frustra, acredito eu, é saber que a gente está apenas lidando com um papel, uma papelada elaborada e executada de qualquer jeito. Como o professor sabe que aquele processo é inútil, ele não se preocupa com um planejamento adequado. Do mesmo modo, o aluno não se aplica nos estudos que são propostos e entrega as atividades feitas de qualquer jeito, copiadas rapidamente de algum lugar, apenas para encerrar essa penúria o quanto antes e finalmente libertar-se dos grilhões opressores do professor e ultrapassar os muros da escola. Não é a recuperação que incomoda a gente. Todo e qualquer profissional de educação entende e reconhece a sua validade. O que nos aflige é esse modelo altamente equivocado, punitivo para todas as partes envolvidas. É precisar dar ou não dar nota, dependendo de qual é a linha editorial da escola na qual você está trabalhando. Passa todo mundo ou segura todo mundo. Muito bem, quais seriam as alternativas? De acordo com o dicionário Michaelis Online, recuperação, do latim recuperationis, pode ser entendida como 1. Ato ou efeito de recuperar-se, recobramento, recobro. 2. Reconquista da saúde ou volta à vida normal. E 3. Período de aulas e de estudo destinado a alunos que não foram aprovados e merecem mais de uma oportunidade para não perder o semestre ou o ano acadêmico. A gente pode reparar, já nessas definições, a presença de termos relacionados à aprovação e perda, que podem oferecer aí importantes indicativos de observação. No âmbito educacional, recuperação costuma estar associada a desempenho. Estudantes defasados em relação à sua turma, por razões diversas, que precisam de um auxílio diferenciado e têm a oportunidade de realizar novas intervenções para atingir um nível desejado e suficiente que lhe permita dar continuidade
ao processo didático em curso. O termo recuperação, no sentido que eu pretendo abordar nesse episódio, aparece de forma explícita 3 vezes no texto da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, publicada em 20 de dezembro de 1996. Ao dispor sobre responsabilidades dos estabelecimentos de ensino, o artigo 12, inciso 5º, menciona, abre aspas, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Fecha aspas. Isso é reforçado no artigo 13, inciso 4º, que dispõe das responsabilidades dos professores, abre aspas. Os docentes incumbir-se-ão de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Fecha aspas. E por fim, os modos nos quais essas recuperações devem ser estabelecidas também são mencionados no artigo 24, inciso 5º, a linha E. Abre aspas, a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A verificação do rendimento escolar observará como critérios a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Fecha aspas. De forma similar, o texto do Plano Nacional de Educação, PNE, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece algumas metas e estratégias para a educação brasileira. A ideia de recuperação é abordada primeiramente na terceira meta, na qual se lê, abre aspas, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Fecha aspas. Dentre as 14 estratégias elencadas para se atingir esse objetivo, a gente lê no 5º item, abre aspas, manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudo de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. Fecha aspas. A 8ª meta estabelece o compromisso de, abre aspas, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Fecha aspas. Dentre as 6 estratégias elencadas para se atingir essa meta, a gente inicia com, abre aspas, institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados. Fecha aspas. A gente observa, assim, em ambos os decretos, a importância que se dá para a recuperação escolar. A LDB evidencia que, mais do que um benefício, ela constitui um direito do estudante, tendo em vista o caráter formativo da escola, sendo que a aprendizagem estudantil é o seu maior objetivo. No PNE, a gente pode perceber uma outra face dessa recuperação. Ela também é uma estratégia para correção de fluxo, servindo de alicerce à formação escolar coletiva, no sentido de uniformizar o ensino e igualar a escolaridade média de diferentes setores da sociedade. A gente nota também que, para ela funcionar de maneira adequada, a recuperação deve ser realizada de forma paralela ao ciclo escolar normal, sendo então um complemento para alunos que se encontram numa situação de defasagem escolar em relação aos seus pares. Também dá para perceber uma forte sugestão
de realizar acompanhamentos pedagógicos individualizados, que vão na contramão das atuais e recorrentes práticas uniformes e massificadoras. Tais ideias serão novamente abordadas nos próximos itens. Em sua tese de doutoramento em psicologia pela Universidade de São Paulo, Roseli Caldas se propõe a analisar a recuperação escolar sob a ótica da psicologia escolar. Para estabelecer um pano de fundo coerente que lhe oferecesse o embasamento teórico necessário ao suporte dessa tese, a autora mergulhou de cabeça em documentos oficiais do governo, decretos, leis e outros trabalhos acadêmicos. No documento Promoção e Recuperação, da autoria de Magdala Lisboa Baixa e Maria Carolina do Couto Maluf, são oferecidas boas contribuições para a gente pensar a recuperação escolar. De acordo com Caldas, esse documento fazia parte de uma série de cadernos de apoio aos professores do ensino fundamental, oferecendo instruções técnicas voltadas aos processos de recuperação como apoio à promoção automática. Eu não consegui acesso a esse documento, porque me parece que não tem uma versão online para ele, mas a tese de Caldas trouxe uma série de apontamentos que, de acordo com a autora, nos ajudam a pensar propósitos e meios de atuação da recuperação escolar. Vejamos quais são, no meu entender, os 5 aspectos mais relevantes dessa discussão. Primeiro ponto, quanto aos objetivos da recuperação. De acordo com Caldas, no contexto de publicação daquele documento e tendo por base a psicologia behaviorista comportamental, muito em voga naquela época, abre aspas, a recuperação era tida como um meio de oferecer ao indivíduo condições para otimização de suas capacidades, visando sua realização como pessoa e como elemento de uma comunidade. Fecha aspas. A gente nota, portanto, um viés quase médico em entender a aprendizagem como uma coisa biológica que ocorre no interior do indivíduo e cujo fracasso dependeria de algum desequilíbrio entre a emissão e a recepção da mensagem. Nas palavras das autoras, abre aspas, a recuperação é o comprometimento da escola com o sucesso do aluno, criando novas oportunidades para que ele possa complementar ou retificar as aprendizagens ainda não dominadas, oportunidades essas que supõem novas estratégias de ensino mais de acordo com as suas potencialidades. Fecha aspas. Segundo ponto, quanto às formas de implantação. No mesmo documento, eram sugeridas 2 formas distintas de se implantar a recuperação em sala de aula: recuperação regular ou recuperação periódica. O primeiro caso, também chamado de recuperação paralela ou imediata, pressupunha que, abre aspas, a sedimentação do erro dificultaria o processo de correção, uma vez que a proximidade temporal entre a resposta a corrigir e a correção em si aumentaria o valor desta e sua possibilidade de fixação da aprendizagem. Fecha aspas. Deste modo, era sugerido que fossem realizadas intervenções periódicas concomitantes com o curso regular e fora do período normal de aulas, enfocando, abre aspas, a necessidade da utilização de novos procedimentos pedagógicos, devendo se encontrar a melhor maneira de ensinar, diferente da utilizada anteriormente que não havia surtido efeito. Fecha aspas. Destaca-se aí a busca por estratégias diferenciadas de ensino, ao invés de uma mera repetição daquilo que já havia sido trabalhado em sala de aula. Repetição essa baseada na suposição que o estudante em recuperação apenas não havia cumprido com as suas obrigações, ou seja, não prestou atenção na aula, evidenciando mais uma vez o caráter punitivo da recuperação escolar. Já a recuperação periódica se assemelha mais com aquilo que a gente encontra na maior parte das nossas escolas, realizada ao final de um determinado turno, seja ele bimestre, trimestre ou ano letivo como um todo, com a aplicação de novos testes, procedimentos didáticos e avaliação dos resultados, a partir dos quais seriam tomadas decisões quanto à reclassificação desses alunos.
O terceiro ponto da discussão se refere ao diagnóstico para encaminhamento dos alunos. Uma pergunta me parece bastante pertinente. Quais critérios devem ser utilizados para encaminhar alunos à recuperação escolar? Seria um desempenho insatisfatório numa avaliação? O seu rendimento escolar insuficiente? O comprometimento do estudante com a execução de seu papel no processo escolar? Uma situação que eu carinhosamente costumo chamar de saber lidar com as regras do jogo? Independentemente dos critérios adotados, o professor precisa fazer parte do processo de decisão, verificando quais objetivos de aprendizagem não foram atingidos pelo aluno, sendo este o seu objeto de recuperação. A gente observa então um detalhe crucial. A recuperação não tem por objetivo melhorar a nota dos alunos. Nas palavras de Basha e Maalouf, abre aspas, dizer, por exemplo, que o aluno precisa de recuperação porque teve nota 4 em estudos sociais, quando o mínimo exigido pelo regimento da escola é 5, não é suficiente. É mister que se saiba por que o aluno teve tal nota, quais os aspectos de aprendizagem que não dominou e pelos quais mereceu 4 e precisam ser recuperados. Os trabalhos de recuperação devem visar a melhoria da aprendizagem e não a melhoria da nota, embora esta venha a ser uma consequência da primeira. Fecha aspas. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, isso aí se parece com o que ocorre na sua instituição de ensino? O quarto item refere-se ao planejamento das atividades. Como a gente já citou anteriormente, uma recuperação de sucesso, assim como tudo o que envolve o processo de ensino-aprendizagem, deve ser planejada com cuidado. O documento que a gente está discutindo agora enfatiza que o planejamento ideal considera cada aluno de forma individual, não concebendo, abre aspas, períodos de recuperação programados rígida e uniformemente para todos os alunos ou todas as aprendizagens com duração única, como um mero atendimento coletivo a alunos. Fecha aspas. Não faz sentido, portanto, a gente colocar 20 alunos da primeira série do ensino médio dentro de uma sala de aula durante 2 horas, com uma lista contendo 15 exercícios de física que devem ser realizados por todos os estudantes com eventuais intervenções do professor que está presente na sala de aula. As autoras consideram, inclusive, que alguns procedimentos didáticos são imprescindíveis e eles devem ser observados pelos professores. Por exemplo, não repetir qualquer processo ou atividade usados previamente sem êxito, calcular a quantidade de qualquer atividade em relação ao potencial do aluno, dar atividades que provoquem interesse, discutir com o aluno muito cuidadosamente todos os detalhes do trabalho antes de solicitá-lo que o faça. Assegurar-se de que o aluno conheça exatamente o que deve fazer e como deve fazer, proporcionar variedades de exercícios e não dar continuidade a outros itens antes do aluno ter dominado o que está sendo reensinado. Considerando que a gente está discutindo um documento escrito há mais de 40 anos atrás, e mesmo discordando pontualmente de alguns tópicos, não deixa de ser incômoda a sensação de que eu estou fazendo meu trabalho todo errado. Esse incômodo não é novo e me parece algo crônico, com o qual eu precisarei lidar toda a minha vida. Por último, o quinto item se refere à avaliação da recuperação. Essa publicação nos oferece indicações de como avaliar o sucesso ou não do processo recuperativo. Em linhas gerais, essa avaliação deve ser suportada por registros que indiquem o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, geralmente na forma de testes que são elaborados pelo professor e outras espécies de relatórios, escritos em conjunto com outras instâncias educacionais, coordenação, orientação pedagógica, direção, etc. Não me parece muito diferente daquilo que a gente observa no cotidiano escolar. E eu também não consigo vislumbrar estratégias que sejam radicalmente opostas a essa. Entretanto, alguns itens sugeridos me chamaram a atenção e eu acho importante destacar aqui. Primeiro, conversar com o aluno para mostrar a ele que a recuperação não é um castigo e que ele não está sendo punido
por se comportar como um mau aluno. Ela é, no final das contas, um benefício e o estudante precisa se empenhar para ser bem-sucedido. Segundo ponto, perguntar-se: quais habilidades, conteúdos e atitudes são essenciais para que meu aluno prossiga? Eu entendo que durante um determinado período letivo, vários itens foram trabalhados com os alunos, mas será que todos eles precisam ser reforçados naquele momento sob o risco de impedir que o estudante de recuperação avance nos estudos? Na maior parte das vezes a resposta é não. Então vale a pena aí analisar com muito cuidado o que parece ser mais relevante. E terceiro, analisar trabalhos do aluno relacionados aos aspectos em que ele estava defasado, o que hoje em dia a gente pode entender como seu portfólio escolar. Ou seja, não se basear apenas em resultados de provas ou testes, mas procurar uma análise mais geral da sua produção, de preferência utilizando formas variadas de avaliação além da escrita, avaliação verbal, gráfica, motora, etc. E o futuro? O que ele nos reserva? Ao final dessa breve saga, eu acho que poucas conclusões fechadas são possíveis, como de costume, uma vez que a discussão não encerra em si mesma. Da minha parte, algumas considerações podem ser feitas e espero que você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, possa me oferecer mais contribuições. Eu estou à disposição para continuar com essa conversa. Do modo como geralmente se apresenta, a recuperação escolar periódica, aplicada ao final de ciclos e períodos determinados, não recupera nada. É apenas castigo àqueles que são considerados maus alunos e, de rebote, pune a todos os atores envolvidos, professores, funcionários, gestores. É evidente que existem saídas, levando em consideração realidades e vivências escolares diversas, bem como se respeitando algumas condições. Vamos lá. A recuperação escolar, como já foi apresentado nesse episódio, não deve pensar somente em nota, mas considerar principalmente a evolução da aprendizagem do aluno. Ela deve ser realizada preferencialmente de forma paralela, concomitante com o curso vigente, ao invés de ser aplicada somente no final de um turno, tendo, portanto, finalidades meramente classificatórias. Para ser eficiente, é sugerido que seja pensada de forma individualizada e não de maneira uniforme para todos os estudantes de uma mesma turma ou de um mesmo curso. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente pode pensar também em uma análise global do aluno, que leve em consideração fatores diversos da sua aprendizagem, sem dar ênfase em uma ou outra habilidade específica dessa ou daquela disciplina escolar. Por último, mas não menos importante, toda essa discussão passa, obviamente, pela valorização do professor. Se a gente está buscando um ensino de qualidade para todos e para todas, incluindo aqueles que se encontram em descompasso com o restante da turma, a gente precisa de mais tempo para planejar e para refletir. Mais tempo implica, portanto, em capacitação profissional, evolução salarial, reconhecimento de competências e respeito à dignidade e à carreira docente. Afinal, não é apenas uma missão de amor, é trabalho. Como pode ser lido no documento oficial do primeiro programa de recuperação escolar, elaborado por Antônio Dávila em 1936, abre aspas, deixando de lado interesses pessoais e esquecendo as próprias necessidades, esses professores, voluntários da cultura, deram uma bela prova de desprendimento e patriotismo, lecionando em cozinhas, corredores, cantos de recreio e galpões, mostraram que ainda há ideal no magistério, quando estimulados por delegados inspetores de ensino entusiastas. Fecha aspas. Dai-me forças, Bafomé, para não cair nesse desprendimento.
aí, colega, como é que estão as suas férias? Já fez aquele faxinão na garagem? Já cortou mato no quintal? Levou a criançada para passear no sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu espero que você não esteja fazendo aquele monte de listinha para depois ficar chateado porque não conseguiu terminar suas coisas, beleza? Então, já sabe o que vem agora, né? Se você gosta desse podcastinho humilde e honesto, compartilhe aí nas suas social medias, se você quiser, é claro. Esse episódio aqui deu um certo trabalho de produzir. Eu tive que ler um monte de coisa para entender a recuperação escolar, mas enfim, essa que era a proposta, né? Eu aprender coisas novas. Então, se você achou que eu falei algumas bobagens e tem que me corrigir, o que não ia ser novidade nenhuma, ou se você quer reclamar do áudio, da minha voz de marreco, não sei lá, manda um e-mail para mim, ensigno@pedrobittencourt.com.br, repetindo, ensigno@pedrobittencourt.com.br. Ou talvez você ache esse podcast uma porcaria e tá a fim de sacanear o seu amiguinho. Muito bom, recomenda o Ensigno para ele, fala que é de astrologia, sei lá. Nós estamos no Spotify, no iTunes e em qualquer aplicativo de podcast que você preferir. De todo modo, obrigado pela sua audiência e pode ser que a gente se encontre novamente daqui uns 10 dias.